engenharia de teste no universo da eletrónica, a segurança dos autocarros em caso de acidente, a falta de água no mundo, bem como o valor crescente das células estaminais ou a prevenção de incêndios urbanos. São os temas do cartaz que o Engenharia no Minuto preparou para si esta semana. Fique atento. A engenharia de teste é particularmente importante no mundo da eletrónica, onde a complexidade é hoje em dia de tal ordem que nenhum equipamento funcionaria se todos os seus circuitos integrados não fossem extensivamente testados. Para compreendermos melhor as exigências da engenharia de teste no que respeita à microeletrónica, basta pensarmos nas memórias usadas nos computadores e em muitos outros produtos correntes, como as máquinas fotográficas digitais, os leitores de MP3 ou os telemóveis. Um cartão de memória com 16 GB, comum e barato nos dias de hoje, integra mais de 16 mil milhões de células e cabe confortavelmente na palma de uma mão. Os desafios tecnológicos que nos são colocados pelo fabrico destes dispositivos obrigam a desenvolver infraestruturas de teste internas aos próprios circuitos que colaboram com sofisticados equipamentos externos para garantir que o número de componentes avariados que são vendidos como bons será tão reduzido quanto possível. Depois de conhecermos uma nova página do grande livro da eletrónica, a altura para falarmos sobre segurança na deslocação de autocarro. Será um meio de transporte seguro em caso de acidente? Os autocarros desempenham um papel fundamental no sistema de transporte de pessoas. Embora a percentagem de passageiros transportada seja pequena, ao comparar com o automóvel, tem vantagens como o baixo impacto ambiental, quer ao nível da conservação de energia, quer das emissões. Mas não só. No que toca à segurança, é um meio de transporte de confiança. Em termos de fatalidades por distância percorrida, estima-se que seja 30 vezes inferior ao automóvel, 18 vezes inferior ao comboio e 12 ao avião, segundo dados relativos à Alemanha. Os acidentes mais graves são, sem dúvida, por capotamento. Apesar de serem pouco frequentes, provocam mais de 40% das vítimas mortais. Mas os autocarros modernos já são projetados para que, em caso de capotamento, seja preservado um espaço vital. Assim, evita-se que os passageiros sejam esmagados pelo colapso do tejadilho e da estrutura lateral do veículo. Isto só é possível através de cálculo e processos de seleção de materiais validados por investigação. O objetivo é desenvolver autocarros mais leves que garantam a segurança dos passageiros em caso de acidente por capotamento. Enquanto toma banho ou lava os dentes, é provável que não pense na quantidade de água que está a ser gasta. Mas, na verdade, a falta deste recurso é já preocupante, tanto por fenómenos naturais como por ação do homem. Seca e escassez de água são conceitos muitas vezes confundidos e são frequentemente utilizados de forma errada, como sinónimos. A seca é um fenómeno natural e temporário, de origem climática, ou seja, quando chove menos do que o normal numa área em dado período de tempo. Pode durar de alguns meses a vários anos. Por outro lado, a escassez relaciona-se com o desequilíbrio entre os recursos hídricos disponíveis e os consumos de água numa região. A tendência é a aumento induzida pelo homem. Por norma, a escassez surge associada à intensificação das necessidades devido, por exemplo, ao aumento da população, face à disponibilidade média de água numa região. Poderá prolongar-se por vários anos ou mesmo décadas. A adequação do preço da água às disponibilidades existentes é uma das medidas propostas pela Comissão Europeia aos Estados-membros para a redução dos riscos de escassez de água e dos impactos de seca. A relação entre a engenharia e as ciências da vida e da saúde está cada vez mais forte. Hoje damos destaque ao potencial das células estaminais, uma área com papel determinante na medicina reconstrutiva. As células estaminais, atualmente estão mencionadas nos meios de comunicação social, são importantes porque constituem as unidades de renovação contínua dos nossos tecidos. A bioengenharia, ou seja, a engenharia aplicada às ciências da vida, dedica-se ao desenvolvimento de estratégias que ajudem a conhecer melhor estas células e que permitam a sua utilização terapêutica para regenerar tecidos com lesão ou doença. Estas estratégias tiveram recentemente o seu expoente máximo, a quando da criação de uma traqueia para transplante, que foi retirada de um cadáver, reconstruída e posteriormente transplantada.
A ajuda das células estaminais da medula óssea do doente a transplantar foi essencial para evitar a rejeição do órgão. Esta estratégia de bioengenharia ilustra um acontecimento feliz que se pretende reproduzir para várias outras condições clínicas. Agora chegou a altura de sabermos como é possível evitar os incêndios urbanos adotando uma postura responsável. Todos os dias lidamos com objetos que podem ser consumidos pelo fogo, como é o caso dos alimentos sólidos, das roupas, do papel ou do mobiliário. Por isso, temos de estar alerta para evitar incidentes. Conseguimos reduzir o risco de incêndio em edifícios de duas formas complementares. Por um lado, diminuindo a probabilidade de inflamação através do comportamento preventivo das pessoas que utilizam o edifício. Por outro, utilizando medidas de proteção, isto é, disposições construtivas e sistemas de segurança que limitem as consequências em caso de incêndio. A Regulamentação Portuguesa de Segurança contra Incêndios estabelece regras bastante exigentes. Designadamente, impõe que todos os estabelecimentos existentes, quer sejam comerciais, industriais ou de serviços, elaborem e ponham em prática planos de segurança. Desta forma, entendemos que os incêndios não podem ser totalmente evitados, mas conseguimos reduzir as ocorrências, bem como os danos provocados, se tivermos uma postura responsável. É o ponto final no Engenharia no Minuto. Na próxima semana renovamos o cartaz, mas mantemos o selo de qualidade numa informação construída a pensar em si. Até lá!